Mas nesse momento, eu quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor bom Deus, nós te agradecemos por essa semana. Ela tem sido especial, está apenas no seu começo. Queremos pedir que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração. E para isso, pedimos que o Senhor abençoe o pastor Rodrigo Silva. Que ao ele abrir a sua boca, ele seja a boca do Senhor para todos nós. Toma-nos em tuas mãos, pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas mais altas alturas. Como é bom ver o povo de Deus se reunindo em pequenos grupos, nas casas, orando, falando da palavra de Deus, relembrando as promessas, as doutrinas bíblicas. Isto é simplesmente maravilhoso. E eu tenho certeza do que vou dizer aqui, que o Espírito Santo nos últimos dias cairá sobre pequenos grupos que estarão reunidos em oração, clamando pelo batismo com o Espírito Santo, sedentos por ouvir a voz de Deus, para conhecer mais profundamente esse livro maravilhoso que o Senhor nos revelou. E eu tenho o privilégio aqui de conduzir vocês nessa primeira parte aqui, no estudo da Bíblia. Nós estamos então falando sobre o amor de Deus e sobre o santuário. Ontem nós falamos sobre o movimento de Deus, de descer do Monte Sinai e habitar no meio do povo, através de um Mishkan, que seria uma tenda, onde ele moraria junto com o povo. E no Novo Testamento, quando isso foi repetido no movimento em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nós vamos ler Êxodo capítulo 25, versículo 9. Quando Deus falou para Moisés construir um santuário, Deus disse para Moisés o seguinte: segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os móveis, assim mesmo vocês o farão. Muito bem, Deus deu o modelo do santuário para Moisés. E pela descrição que a Bíblia apresenta, nós não temos todos os detalhes, mas uma grande parte deles sim, nós podemos fazer aqui uma réplica de como seria o santuário, de acordo com aquela descrição que nós temos na Bíblia Sagrada. Agora, é curioso que ao ver o santuário, nós podemos já de cara fazer uma reflexão sobre o caráter de Deus. Deixa eu falar com vocês uma coisa interessante de uma profissão que eu admiro muito, que é aquela pessoa especializada em design de interiores. Você sabe, aquele braço da arquitetura em que a pessoa é chamada à casa de alguém que está construindo uma nova residência. Então ele fala, olha, eu quero colocar os móveis. Então ele conversa com aquela pessoa e vai desenhando a posição dos móveis e tudo mais. Uma vez eu vi uma especialista em design de interiores dizendo que quando ela vai visitar uma cliente ou um cliente que quer construir uma casa nova e pede os seus serviços, ela não começa a desenhar a planta sem primeiro conhecer o cliente. Então ela chega, senta, conversa com a pessoa, ela pega tudo o que ela pode da pessoa para poder fazer os móveis de acordo não com o seu gosto pessoal, mas com o gosto do cliente. Só que a revelação dessa especialista foi interessante porque ela disse que quando ela entra numa casa, por ser alguém especializada em design de interiores, só pela disposição dos móveis, a cor das cortinas, o modo de colocar os enfeites na mesa, ela já sabe muita coisa da personalidade e até mesmo do caráter de quem mora naquela casa. Ou seja, os móveis à disposição da nossa casa revelam muito de quem nós somos. E saindo desse lado do design de interiores, indo até para o campo da psicologia, não precisamos seguir tão longe. Você vê, por exemplo, alguém que é um acumulador. Alguns reality shows, alguns programas de TV que mostram pessoas que são acumuladores compulsivos. Eles ficam acumulando tudo em casa, lixo, sapato, roupa, e depois tem que vir alguém para convencer a tirar aquele lixo. Aquele tanto de lixo, de tralha que ele tem em casa está dizendo do seu estado de espírito, que ele não está bem. Às vezes uma pessoa que tem um problema de autodestruição, ele passa isso para o ambiente onde ele mora. Saindo agora desses exemplos humanos para a teologia bíblica, se é verdade que a casa onde eu moro e a disposição dos móveis que eu coloco dizem muito a respeito de quem eu sou, será que o santuário também não poderia nos revelar algo a respeito de Deus? Então é exatamente isso que nós vamos ver. A disposição dos móveis no santuário podem também nos dar uma grande revelação de quem seria Deus. Então nós vamos conhecer nesse momento a disposição dos móveis, como eles estariam ali no santuário, naquele santuário que estava armado no deserto.
Aqui nós baixamos a cerca para que fique mais fácil você ver de casa. As pessoas não entravam nesse pátio aqui. Esse átrio era um lugar de acesso apenas dos levitas e dos sacerdotes, que dia após dia faziam aqui o sacrifício. O primeiro móvel que aparece aqui é justamente o altar, onde o animal era imolado e depois a sua carne queimada. Aqui à frente havia uma pia de bronze, onde o sacerdote se lavava. Nós não temos toda a informação de como seria essa pia de bronze. É o único móvel do santuário que não tem todos os detalhes. Nós temos uma ideia que talvez fosse realmente uma bacia, e ali o sacerdote se lavava, se purificava. Lembrando que a água é pureza, Jesus também falou que ele era aquele que poderia dar uma água viva, e quem bebesse daquela água jamais teria sede. Aí vem propriamente dito o edifício do santuário, que era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo você tinha o candelabro de ouro maciço, você tinha a mesa com os pães da presença, um altar de incenso, e aqui dentro do lugar santíssimo você tinha a arca da aliança, e dentro da arca estavam os mandamentos de Deus. Agora, o curioso é que esse santuário, na parte interna dele, era repleto de ouro. Os móveis eram feitos de madeira de acácia, um tipo de árvore muito comum do deserto, e recobertos de ouro. Até as paredes eram recobertas de ouro. Só que, curiosamente, esse ouro não era visto do lado de fora. Quem olhava o santuário pelo lado de fora via apenas uma barraca. Nós cobrimos, é claro, aqui, nós cortamos, é claro, a parte aqui para você poder olhar dentro. Mas, originalmente, isso aqui era tudo coberto. O que é que nós podemos aprender disso aqui a respeito do caráter de Deus? Ele é glorioso. As coisas para ele têm que ser da melhor qualidade, mas não para ostentação. Esse detalhe do ouro, da riqueza, do esplendor do santuário, ficar encoberto por uma lona, por uma tenda, como se fosse quase mais uma barraca de um beduíno, mostra que a verdadeira grandeza é aquela que está dentro. Lembra quando Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé, e esse filho era Davi? Deus falou com Samuel: não atente para a aparência, porque os homens veem a aparência, mas o Senhor vê o interior. Outra coisa que nós aprendemos do santuário é que Deus tem bom gosto, Deus é sofisticado, mas ele é humilde. E ele é didático, porque cada um desses móveis, na disposição que estavam, lembravam alguma coisa sobre o evangelho que haveria de ser pregado. Agora, você sabe que todo esse ritual do santuário apontava para a vinda de Cristo no Novo Testamento. Mas antes de passar para esse estudo, que será amanhã, eu quero fazer algumas perguntas para você refletir com o pessoal aí na sua casa. Bom, nós falamos que o santuário, de maneira didática, aponta para o Evangelho, mas também me diz muita coisa da personalidade de Deus. E eu já dei alguns exemplos para você aqui. O fato do ouro do santuário ficar dentro e não ser visível pelo lado de fora, mostra que Deus é rico, glorioso, mas humilde. A disposição dos móveis também mostram que Deus é didático. E que outras lições você acha que o santuário pode oferecer a respeito do caráter e da personalidade de Deus? O que você acha? O que o santuário revela acerca de Deus, do amor de Deus, dos sentimentos de Deus? Pegue a sua Bíblia, discuta com o pessoal aí e tire lições preciosas para a sua vida, tá bem? Eu vou ficando por aqui, mas eu sei que você vai continuar este estudo da Palavra de Deus aí da sua casa. E no final, você vai fazer uma oração pedindo a bênção de Deus e o derramamento do Espírito Santo.